Então, começando o estudo 12 em Ezequiel. Se você caiu de paraquedas agora e você pegou assim, o que acontece com Ezequiel? Ezequiel, todo mundo fala de Ezequiel é o Vale de Ossos Secos, mas eu tenho uma notícia, semana que vem nós vamos falar do Vale de Ossos Secos, tá? Eu também, gente, na boa, criada na igreja, tá? Véia de igreja, eu fui descobrir que Ezequiel tem muito mais coisa do que o Vale de Ossos Secos agora, agora que eu estou estudando. Então, o grande barato da palavra de Deus é que se renova a cada manhã. Não é que ela se renova, é que a gente vai aprendendo. Eu, por exemplo, sou meio lesada em umas coisas. Então, eu preciso vir e para cada vez aprender uma coisa a mais, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Como que é o esquema? Tem as perguntas, o texto que eu separei hoje, não fui para a Bíblia na linguagem de hoje, certo? Eu usei o da Ara e eu vou ler os textos da Ara, que é a revista e atualizada, tá? Eu não gosto da revista e corrigida, mas então eu vou usar a revista e atualizada. Ah, só deixa eu explicar por que eu não gosto da corrigida. Quando eles publicaram, fizeram a tradução da revista e corrigida, quando eles estavam ainda produzindo, tá? Já viram diferença no texto. Tinha coisas assim que eu acho que são fundamentais. Por exemplo, tem o texto lá de João que Jesus fala assim: então, quando eu for, vou preparar os lugares. Na corrigida tá assim: se eu for. Se é uma condicional, Jesus não tinha dúvida se ia, ele sabia que ele ia. Então, no texto original é quando. Então, por essas coisas, eles já começaram a fazer a atualizada, e é essa que eu uso, tá bom? Mas alguns textos, quando aqueles textos muito complicados, eu pego o texto da linguagem de hoje, tá? Mas então vamos lá. Ezequiel de 33 a 35, a primeira pergunta é o seguinte: qual a seriedade do dever do atalaia? Então vamos lá. Nós sabemos que Ezequiel foi chamado, e assim, gente, não tinha a Bíblia, né? Então, como é que Deus falava com o povo? Deus chamava o profeta, punha as palavras na boca do profeta para ele falar. Então, nessa época é que a Bíblia foi escrita. Hoje nós temos a Bíblia escrita, naquela época não tinha. Nós vemos até que Daniel, por exemplo, nós já vimos, estudamos o livro de Daniel, ele ainda estudava em cima dos escritos de Jeremias, que tinha sido pouca coisa antes dele, né? Que o Daniel ele foi levado cativo com 17 anos. Então, ele era molecão de tudo, né? Então, o Ezequiel, é interessante você ver o livro, porque não conta muito assim, aí ele foi, subiu, desceu, tomou um café. Não. Como você vê no livro de Daniel, você vê assim, coisas acontecendo. No livro de Daniel, você vê ele descrevendo os amigos lá, o Sadraque, Mesaque e o Abidnego, que foram para a fornalha, aí ele conta ele lá nos leões. O Ezequiel não. O livro de Ezequiel é assim, é curto e grosso. Deus dá a mensagem para ele e ele escreve. Claro que aconteceu coisas aqui nesse meio. Se você está pegando o bonde agora, entra lá no YouTube, pega o estudo desde o começo, que há umas 3 semanas atrás nós falamos, contou que Deus, para fazer o povo entender, Deus levou a mulher de Ezequiel. E assim, para que Ezequiel soubesse qual que era a dor que Deus estava sentindo, porque Israel estava rebelde, né? Então, mas normalmente você vai ver no livro de Ezequiel é assim. E aí Deus falou. E aí Deus falou. E aí Deus falou para Ezequiel. Ou ele começa assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, eu vou ler o texto. E a pergunta é: qual a seriedade do dever do atalaia? Pelo texto, você já vai descobrir o que é que o atalaia fazia, tá? Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Tá? Então, vamos só ver isso aqui. O que era o atalaia? O atalaia era aquele fulano que ficava em cima dos muros. Gente, não tinha câmera de segurança, tá?
Não tinha. Então, o que acontece? Ele ficava lá em cima e ele via chegando, ele tinha que avisar. Então, Deus está fazendo um paralelo aqui. Então, o que que ele está dizendo? Se o atalaia ver, avisar o povo, e o povo não der bola, o povo vai ser morto e a culpa é do povo, de quem não ouviu. Porém, aqui ele vai falar. E se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada abater, seu sangue sair só para a cabeça. Beleza. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida, tá? Então, se o cara, o atalaia avisar o fulano se defender, beleza. Se morrer, a culpa é dele. Porém, se o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, não for avisado ao povo, e se a espada vier a bater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. Olha a responsabilidade do atalaia. Aí você vai perguntar para mim, e o que que eu tenho a ver com isso? E o que eu quico? Nós não estamos aqui nesse mundo a passeio. Se fosse assim, quando a gente se converte, se converter, Jesus, entregue minha vida, subiu. Não. A gente se conversa e continua aqui para fazermos a diferença. Então, o que que acontece? O atalaia, né, ele avisava que estava vindo e o povo tinha quem, se a pessoa não ouviu o sinal e não desse bola, o problema era dele. Porém, se o atalaia não fizesse, o que que acontece? O sangue de cada um perdido ia ser sobre ele. Então, olha a importância da pessoa que vai vigiar e proteger essa cidade. E nesse caso aqui, não é de cidade, é das pessoas que nos cercam. Se Deus fala conosco, é para que nós não nos a gente não tem que se omitir para ficar bem com todo mundo. Ai, mas sabe, ai, a palavra de Deus é muito dura. Então, né? Bom, se você tem dúvida disso, volta lá no Salmo primeiro que fala: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você conhecer a verdade e não avisar o seu próximo, você vai ser conivente. Ele vai se perder, mas o sangue dele vai ser cobrado de você também. Ui, eu não quero essa responsabilidade, então, filha, rasga a Bíblia, tá? Porque Deus nos colocou aqui, ele nos deu a Bíblia para que a gente saiba o que falar. Não importa onde você está, você não está por acaso. O ambiente que você está é por algum motivo. E se o ambiente é ruim pra caramba, você continua aí, ou deve ser, ou é o povo que tem que aprender com você, ou é você que tem que aprender. Então, sabe, para mudar de fase, aprende rápido, segue o script para poder ser trocado de lugar. Ai, mas eu ouvi uma ontem aqui que eu dei muita risada. No plano de Deus é o seguinte: você aprende uma lição, vence um desafio, o que que acontece? Sobe a barra. É ou não é? Então, não pense que vai ser tudo fácil, mamão com açúcar. Sabe videogame que você está jogando? Terminou? Então, mudou de fase, cara. Aí vem uma mais difícil ainda. Vamos lá. Piadas à parte. A pergunta 2: qual o peso sobre o profeta aqui? Vamos lá. 7 a 9. A ti, pois, ó filho do homem, que te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Isso é Deus falando para Ezequiel. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e se ele não se converter do caminho, ele vai morrer na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, o que que nós temos que aprender disso? A responsabilidade chega. Chega. Você está para ser luz e sal. Sal
Quando é insípido, para nada mais serve senão para ser jogado e pisado pelos homens. Então, se você é morno, se prepara para ser pisado. Nossa, onde está isso? Está lá, Mateus. Na Sermão do Monte, tá? Vamos lá. Pergunta 3. Por que você acha que Deus se empenhou tanto em levantar profetas? Então, por que tem tanto profeta? Tinha tanto profeta. Gente, não tinha a Bíblia, tá? Então vamos lá. Tu, pois, filho do homem, é Deus falando com Ezequiel. Dize à casa de Israel: assim falai vós, visto que as vossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes então: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Gente, olha que interessante, Deus está falando aqui, ele não se agrada com a morte do ímpio. Então, Deus sempre dá uma oportunidade. Mas Deus vai dar uma oportunidade em quê? Vamos lá. Eu sou cabeleireira, né? Então é o seguinte: uma vez falaram um negócio para mim, eu dei risada e hoje eu dou risada de mim ter rido, né? O meu púlpito é a minha cadeira, certo? Então, quem passa pela minha cadeira sabe, conhece a minha fé. Conhece, muitos nem sabem se eu frequento igreja, nem qual igreja que eu vou, mas conhecem a minha fé. Por quê? Olha o que eu acredito. Suponhamos que vem uma pessoa aqui e no papo eu conversei com ela que Jesus morreu na cruz para salvar. Deus é amor, ok, tudo isso. Aí a pessoa fala: ah, essa é fanática, eu não quero saber. Não tem problema. A minha função é semear, certo? Quem convence é o Espírito Santo. Então vamos imaginar que 30 anos depois, essa pessoa está lá no leito de morte. Deus não se alegra com a morte do ímpio, está escrito aqui. Então, o que que Deus vai fazer? O Espírito Santo faz a pessoa lembrar do que ela ouviu sobre a salvação algum dia na vida. E aí, Deus vai dar uma última oportunidade, eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, veja você, a importante de você falar. Você falar, porque você não tem que convencer. Que legal, porque tem gente que parece que não entra. Tem gente que você parece que quer meter um machado na cabeça para fazer entrar uns negócios. Mas o que que acontece? A sua função é falar. É falar. E você vai falar e Deus vai usar no momento oportuno. Então, Deus, por que que Deus se empenhou tanto em levantar os profetas? Porque Deus ama o povo. Deus ama o seu povo. Deus não quer que todos sejam só criaturas. Através de Jesus Cristo, nós somos transformados de criatura para filho. Então, se Deus tem o interesse na salvação de todos, certo? O seu papel hoje de conhecedora da palavra de salvação, é o quê? É contar. As pessoas têm que entender, ver em você e ansiar o que você tem. Teve um chá, nós fazemos um chá aqui uma vez por mês, né? E teve um chá, acho que já tem uns 4, 5 anos, que era o chá do 007. Todo mundo tinha que vir de disfarce, né? E o que era o 007? Aquele que ninguém sabe que é espião, né? Pois é. Então, o chá era sobre o crente 007, que ninguém sabe que você é crente. Oi? A maior vergonha para um cristão é ouvir o seguinte: nossa, não me diga que você é crente, nem parece. Gente, se um dia você ouvir um troço desse, você volta lá, vai para o seu quarto, fecha a porta, chora, se arrepende e vai de novo. Porque se você não consegue transparecer em você para as pessoas que convivem com você, se você não consegue transparecer a glória do Senhor na sua vida, as pessoas não têm vontade de ter aquilo que você tem, pensa bem, pensa bem. Então, vamos lá. Pergunta 3, está tudo certo. Por que você acha que Deus empenhou em levantar os profetas? Deus se empenhou em levantar os profetas para salvar a todos. Beleza? Então vamos lá. Pergunta 4. Acabou de entrar uma fofa, depois eu apresento ela para as novatas. Essa mulherada, sério, elas vêm, ganham o meu coração e vaza. Eu quero matar, entendeu?
Porque diz que no céu a gente vai se encontrar, né? Então é bom a gente já ir fazendo meio de campo, já para não ficar desenturmada lá. Quando chegar lá, não ficar se sentir deslocado, né? Então a gente já vai fazendo meio de campo aqui. Bom, vamos lá. Pergunta 4 diz o seguinte: como funciona a justiça de Deus, gente? Cuidado, nós estudamos isso na semana passada, eu acho. Cuidado para não querer formatar a justiça de Deus de acordo com o nosso molde, porque a nossa mente é finita. A nossa mente não cabe a sabedoria de Deus, certo? Enquanto nós estivermos presos neste corpo, a nossa mentalidade é humana. Então, quem sou eu para dizer que Deus é injusto? Então, existem certas coisas que Deus, como Deus age, certas maneiras, que na minha mente humana eu não entendo, mas se eu conheço que Deus é soberano, que Deus é amor, então, de repente, só eu que não estou entendendo, mas ele tem. Então, o que que acontece? Ele tem a justiça dele. E aqui nós vamos ver como é que funciona a justiça de Deus. Então, no capítulo 33, de 12 ao 16, o texto diz o seguinte: Tu, pois, filho do homem. Vocês estão vendo que cada trecho é Deus chamando ele e mandando ele falar, tá? Filho do homem, diz aos filhos do seu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar, tá? Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça para praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Deus é justo. Deus é amor, mas ele é justo. Não adianta você ir lá um dia no culto todo de emoção, levantar a mão para cima. Amém, Jesus, te amo, entrego minha vida. E no dia seguinte você ir lá participar de uma gangue de venda de órgãos infantis, tá? Deus, ele é justo porque ele conhece a intenção do seu coração. Do mesmo jeito que aconteceu com Nínive, que foi exatamente o contrário. Deus mandou Jonas ir lá e profetizar a destruição. E Jonas foi. O que que aconteceu? O povo se arrependeu. Aí Jonas surtou com Deus. Oh, o senhor disse que ia matar? Jonas foi até no alto da montanha para ficar vendo, lá comprou pipoca e foi lá ficar vendo Deus destruir a Nínive. E Deus não destruiu, por quê? Porque o povo se arrependeu. Aí Jonas se virou contra Deus. Então, olha só até onde vai a diferença da nossa justiça e da justiça de Deus. Então, o que que ele está dizendo aqui? Não adianta, se você está salvo, você está bonitinho, mas você conscientemente pisar na bola e não se arrepender, você vai ser condenado. Ou você está perdido e nos seus pecados, ok. Chegar lá no último instante, você se arrepender, você está salvo. Não se espantem se no céu nós não encontrarmos lá Osama Bin Laden, Fernandinho Beiramar, maníaco do parco. O que que você está falando? Deus dá oportunidade a todos. Deus dá oportunidade a todos. Aí você acha assim, só porque Fernandinho Beiramar é traficante de droga? Pois é, então, e de repente eu falo mal das mulheres lá na minha igreja. Meto a lenha em todas elas. Então, o meu pecadinho é diferente do pecadinho dele? Ou na sua igreja tem o pecadômetro? Ó, nós já falamos do pecadômetro, tá? Para quem está chegando, o pecadômetro é um negócio que tem na porta da igreja para saber se você, qual igreja que você vai pertencer. Nessa aqui todo mundo é muito santo, seu pecado é muito pesado, vai para da esquina, né? Bom, vamos lá, voltando ao texto. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás. E se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, apagar o furtado. Gente, lembra de Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos ainda do modelo corrupto. Acho que ele deixou descendente no Brasil. Bom, vamos pular essa parte. Mas ele era. O que que acontece? Ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele era baixinho. Jesus foi para casa dele. Ele ouviu a palavra, ele se arrependeu. Jesus mandou ele fazer alguma coisa? Não. Ele sentiu no seu coração: vou restituir a quem eu defraudei 4 vezes mais. Zaqueu foi salvo? Então,
Quem somos nós para botar etiqueta em quem é salvo e quem não é? Então vamos lá. O que que nós vamos aprender? O versículo 16 diz o seguinte: de todos os seus pecados, aquele que se arrependeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. O que que nós aprendemos aqui nesse texto? A repreensão e o castigo não são absolutos enquanto você está vivo. Eles estão sujeitos ao arrependimento. A qualquer instante que você hoje, você que está ouvindo esse estudo agora, hoje aqui, eu estou gravando, hoje é 16 de julho de 2026. Hoje, eu tenho a oportunidade de, a hora que eu for deitar, me fechar no meu quarto, rever o meu dia, os meus pecados não confessados, me arrepender e pedir para Deus perdão deles. Aí amanhã eu estou zerada. Agora, se eu fico só engolindo, mas isso aqui não é nada, deixa aí. Domingo eu vou na igreja, eu peço perdão, né? Pois é, Jesus volta antes de domingo, você ficou. Já pensou? Gente, já pensou? Ontem eu estava fazendo o cabelo de uma menina e estava conversando isso. Você já pensou a gente chegar lá achando que está com tudo certo e Jesus falar assim: não te conheço, mas mestre, eu fiz tanto, fiz milagre, não sei o quê. E Jesus falar: não te conheço, gente. Errar o céu por 20 centímetros, né? Sabe o que é 20 centímetros? É da cabeça no coração, né? E aí? Não vai ter mais jeito. Então, é sério isso. Vamos zerar já hoje. Vamos zerar hoje. Eu sei do meu pecado. E eu espero que cada uma saiba do seu e que a gente seja confrontado com esse estudo para zerar tudo e amanhã acordar zeradinho, limpinho, tá bom? Vamos lá? Pergunta 5. Ainda temos 6 perguntas aqui. Qual é a saída, então? Tá lá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Quantas vezes você já ouviu falar que os crentes têm pecado? De montão. Sabe o que acontece? É assim. Se eu faço o bem, é a Kátia que fez o bem. Se eu faço mal, é a crente. O diabo pega todas as coisas erradas que você faz e já espalha, engloba tudo. São os crentes que são assim, para enxovalhar o evangelho, tá? Então, o que que acontece? Quando os filhos do teu povo fala, não é reto o caminho do Senhor, não é bem assim. Ai, Deus é muito duro. Ai, para quê? Isso aí pode, né? Aí ele vem falando: desviando-se da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Nossa, Kátia, mas eu vim aqui para ouvir esse estudo, você só está dando lambada, não sou eu, não, tá? É Ezequiel. Vamos lá. Mas se converter o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso viverá. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Gente, tenha em mente e reconhecer sempre a verdade e tentar andar de acordo com a vontade de Deus. E assim, se por acaso você pecar, que com certeza, infelizmente, nós somos sujeitos à nossa natureza humana, sujeito, reconhece, se arrepende e muda de atitude. É isso que Deus espera de nós. Então, nós ouvimos lá falando que Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Que bom, que lindo. Foi Deus que mandou Samuel ir lá e ungir ele. Todo mundo sabe dessa história. Mas Davi, um belo dia, ele adulterou com Betsaba e ainda mandou matar o marido dela. Não era para ele ser expulso? Mas ele não foi por quê? Porque se arrependeu e ainda foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Se você quiser conhecer a dor de Davi, vai lá ler o Salmo 51, que é o que ele escreveu quando ele foi confrontado com o pecado dele. Não existe pecadinho e pecadão. Então, a solução é sempre a mesma, é o arrependimento. Bom, vamos lá, pergunta 6. Qual o castigo para a presunção de Israel? Aí nós vamos ver, né? Porque Israel é o seguinte: nós somos povo de Deus, então a gente pode tudo, né? Eu ouvi uma vez que que é o judeu, né? O judaísmo
é a elite, né? O mundo foi feito para servir a eles, né? Porque tem uns que pensam isso. E olha aqui o que Deus fala. Aqui tem até a data, tá? No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Quer dizer, veio trazer a notícia de que Jerusalém tinha caído. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e abrira-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. O que que aconteceu? Ele estava com o Senhor no momento de, ele já tinha tido um momento de, vamos dizer, né, de meditação, quando veio um cara dizer que Jerusalém tinha acabado de ser sitiada, né? Então aí ele fala: e veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só, portanto possui essa terra. Ora, se nós somos muitos e certamente somos descendentes de Abraão, então nós estamos no top das galáxias. E aqui ele vai discorrendo até o versículo 29, dizendo como Israel se colocava, certo? Semana que vem nós vamos ver qual foi a sentença sobre Israel. Vamos lá. E portanto, assim diz o Senhor: comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue. Porventura, havereis de possuir a terra, Deus falando com os judeus, tá? Vós vos estribais na vossa espada, vocês cometem abominação, vocês se contaminam com a mulher do próximo, vocês vão possuir a terra. Assim lhe dirás, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada. Deus está descendo a sentença no povo que se acha. Traduzido, tradução by Kachakok. Aí você se acha que você é superior porque você é descendente de Abraão, porque você frequenta a igreja, você paga. Ai, gente, essa palavra não combina. Pagar dízimo, para mim, dói os ouvidos. Mas tem gente que diz que paga, né? Uma coisa que você tem que devolver. Mas tudo bem, pula essa parte. Você segue todo o script. Sabe, gente, eu não sei se é só na minha igreja ou se não é de todo mundo. Tem aquela que é a porteira do Santo dos Santos, aquela que decide quem que entra no Santo dos Santos ou não. Então, não adianta você se achar, querida. Não adianta, só porque você faz jejum. Nós vimos isso semana passada. Eu vou fazer jejum, então eu não tomo banho, não lavo cabelo, fica andando que nem um murundum. Ó, ó, começou contrita, ó, ó, ó. Não seja hipócrita, tá? O que que Deus vai fazer? Ele vai descer a lenha, não importa a promessa que você tem, se você se rebelar e se você se achar e cometer injúrias no templo, Deus vai pesar a mão sobre você, porque Deus não se deixa escarnecer. Então, aqui o que ele vai falar? Ele começa a dizer tudo que o povo de Jerusalém se acha e ele fala: tão certo como eu vivo, os que estiverem no deserto vão cair espada, vão entregar vocês às feras do campo, tornarei a terra em desolação. Depois, no 29, aí vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometer. Gente, é Deus falando que vai descer o chicote. Ei, mas Deus não é amor? Deus é amor. Mas Jesus pegou o chicote, desceu o rei no povo lá na frente do templo, tá? Por quê? Porque estavam contaminando o templo. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então, o que que acontece? Deus vai exterminar aquele que pratica iniquidade e não se arrepende. Se você acha que você é imune a, a palavra de Deus, aos castigos de Deus, porque a sua conduta não é mais ou menos, você acha que você é café com leite? Você não é café com leite. Tanto que Deus elegeu um povo, que é o povo de Israel. E hoje nós somos filhos. O judeu é o povo, nós somos filhos. E só será salvo aquele que for filho. Mas fica tranquila, porque assim, quando eu fiz teologia lá em 1900 e bolinha, não vou contar o ano para vocês não descobrirem a minha idade, que é 60, eu tinha aula com um judeu e ele disse que mais de 80% dos judeus são cristãos, são messianos, tá?
são messiânicos. Então a gente já fica mais tranquilinho, né? Vamos lá. Não há perdão se não houver arrependimento. E não há arrependimento se não houver mudança de comportamento. Se você pede perdão hoje, amanhã faz de novo, e hoje faz, você não teve, você não está arrependido do que você ainda está fazendo. Se você não mudou seu comportamento, não é porque você não se arrependeu. E se você não se arrependeu, não tem perdão. Agora, o sangue de Jesus é poderoso para limpar de todo o pecado. Todo o pecado. Mas se você não se arrepender, seu pecado vai lá ser computado contra você, tá bom? Vamos lá. Pergunta 7. O que o povo pensa das palavras do profeta e qual a consequência? Vamos lá aqui. Tá aqui. Ó, o que o povo pensa das palavras, qual que é a consequência? Então, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um para o outro, e o seu irmão quiser fofoquinha, né? Vinde, peço-vos e ouvi a palavra que é da parte do Senhor. Eles vêm a ti, aí ele está falando, eles vão até você, como o povo costuma ir, se aceitam diante de você, ouve as tuas palavras, mas não põe em obra. Com a boca confessam muito amor, mas o coração é só ambicioso em lucrar. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando eu vier isso, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. O que ele está falando aqui? A gente que vai lá na igreja no dia do culto, ai, o pastor falou que eu tenho que amar o próximo, ai, eu amo o próximo, ai, você canta como é precioso, irmão, ai, que lindo, eu sou livre para te amar, e tá tudo lindo na igreja. A hora que saiu de lá, você já começa a falar mal de um, você já começa a questionar o que o pastor falou, é tudo bobagem, isso não dá para pôr em prática. Não, mas a minha vida não é bem assim. Quer dizer, você escuta e não põe em prática. Então, o que acontece? Quando você ouve a palavra do profeta, e aqui nós falamos do profeta, vamos falar do seu líder. Na sua igreja, se é o seu pastor, se você é católico, ao padre, se você participa de alguma célula, é o líder da sua célula. Quando você fica lá bonitinho e ouve tudo, acha que é só poesia e não põe em prática, não adiantou nada. Estudar a Bíblia e não ser confrontado e não mudar nada na sua vida, é melhor você ler gibi. O pior ferrou, né? Porque acho que nem existe mais gibi. É verdade, acho que não existe mais gibi, não. Vai ler Revista Cláudio. Nossa, acho que não existe mais Revista Cláudio também, não mais. Ah, isso aí, tá? Isso aí. Quando você vai e você ouve a palavra do Senhor, ouve, dura, porque às vezes Deus dá dura, e você nem se liga, para você não teve efeito nenhum. Então, você não é purificado se você só achar que o pastor teve uma palavra bonitinha. O pior, a gente vê que até o pastor, às vezes, fala um negócio e vive outro, né? Então, quando você não aproveitar cada encontro com a palavra que você tiver e marca no papelzinho, hoje eu mudei tal coisa, você desperdiçou uma oportunidade. E sabe o que acontece? Você nunca sabe quando vai ser o último dia da sua vida. E você tem uma pendência aí para ir lá e pedir perdão na igreja no domingo, perde por atacado, né? Mó barato, porque a gente peca no varejo e quer pedir perdão no atacado. Eu chego lá no domingo, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Gente, Deus olha e fala assim: como assim você tem multidão de pecado não confessado? Pecou no varejo, se arrepende, pede perdão no varejo, tá bom? Não vamos nos esquecer que o ladrão da cruz, ele não era bom. O povo fala bom ladrão, mas não é. O único bom que estava lá era Jesus, tá? Ele se arrependeu. O que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de batizar, de fazer classe de catecúmenos, de dar cesta básica para pobre, e ele foi salvo. Porque o que importa é você se arrepender hoje. Aí vai pensando aí na sua cachola, o que você fez hoje. Às vezes é só na cabeça, a gente peca na cabeça, tá? O que é que você fez hoje e que você tem que deixar, tá?
Vamos lá, pergunta 8. Tá acabando. Qual o peso sobre os pastores infiéis de Israel? Aí vem a palavra com os pastores, que são os líderes, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetizas e dize-lhes assim: Assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei da gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscasse, mas dominai sobre aquelas com rigor e dureza. Assim, se espalharam por não haver pastores, se tornaram pasto para todas as feras do campo. Olha que dura Deus está dando nos pastores que não cuidam das ovelhas. Quando fala pastor, é pastor porque a ovelha é um bicho retardado. A ovelha precisa. Gente, estou falando, a ovelha, ela não bebe a água em água corrente, que ela tem medo. Se ela ouvir barulho, por isso que no Salmo 23 está lá, né? Leva-me para águas de descanso. Porque se a ovelha vê barulho, ela não bebe água. Ela morre de sede, mas não bebe água. Ela é teimosa. Você acaba de tirar ela do. Tem um vídeo que passa na internet que eu já vi um punhado de vezes que é o maior barato. A ovelha vai cair no buraco. O pastor vai lá, tira ela do buraco, põe no chão, ela vai lá e pula de novo. E assim vai. E é por isso que você vê que Deus fala, né? Ah, porque eu sou o pastor, que eu pego você no colo. Às vezes o pastor tem que quebrar a patinha da bichinha, porque aí ele vai segurando ela no colo, porque senão ela vai ficar pulando no buraco para sempre. Ovelha, nós somos comparados com ovelha, gente, mas não se sinta chique por isso, que é porque a ovelha é um bicho lesado. Aí você vai falar, ai, mas eu não sou. É, eu sou, sabe por quê? Eu sei qual é o certo, o que, que tem que fazer de certo. Para o meu próprio bem, mesmo assim eu faço errado. Então eu aqui toda vez pedindo perdão para Deus. Uma vez meu sobrinho falou que ele estava queimando a cara com Deus, que ele pedia perdão, aí ele fazia de novo. Ai, né? Nós e o apóstolo Paulo, né? O que eu faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. É a luta. Bem-vindo à luta do cristianismo, né? Bom, voltando ao texto. As minhas ovelhas são desgarradas porque você não cuida, tá bom? Aí depois ele fala: Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam de pasto. Eu não vou nem entrar em detalhes se é que a gente não conhece nenhum pastor que não está apacentando as ovelhas. Sabe o que vai acontecer? As ovelhas são do Senhor. Deus vai levar a ovelha para um pasto, para alguém que tenha pasto verde e que seja cuidado. Então, isso aqui é uma dura para líderes que acabam subindo. Preciso pregar em estádio, porque o né? Grande servo, né, gente? Se é servo, não é grande, né? Mas você já viu, né? Uma vez eu vi uma faixa assim: prepare-se para o culto com o grande servo, o top das galáxias, o pastor popstar. Gente, que isso? Se liga. Então, às vezes as pessoas, eles se acham tanto, Deus vai tirando as ovelhas, porque as ovelhas são do Senhor. Olha a responsabilidade que os pastores têm. Aí você fala assim: ai, mas você está falando só com os pastores. Dentro da minha casa. Eu, como mulher, eu sou coluna da minha família. Por que que chama dona de casa? Olha a responsabilidade que você tem com aqueles que estão dentro da sua casa. Você está agindo da maneira como Deus pede que você seja luz, que você seja sal, que você santifique o seu marido, santifique os seus filhos. O seu comportamento está sendo de acordo? Ah, eu só fiz coisa errada até hoje. Ok, agora é tempo de cair a sua ficha e falar assim: Deus, perdoa e começar a fazer de novo. Sabe o que quer dizer a palavra conversão? Não é pozinho de pirlim-pim-pim, não, tá? Ó, essa do pozinho de pirlim-pim-pim eu roubei de uma aluna minha, tá? Que eu achei o máximo. A gente pensa que é pozinho de pirlim-pim-pim muda tudo. Não é não.
Não é não, é uma decisão. É você descobrir que está no caminho errado, parar e fazer a volta e começar de novo. Eu não sei qual área da sua vida você precisa parar e começar de novo. Eu sei da minha. E se você pega essa coisa que você está pensando aí na sua cabeça e leva para a cama e dorme sem resolver com isso, você vai abafando a voz do Espírito Santo. Esse negócio de consciência, minha consciência falou, consciência é a voz do Espírito Santo te falando o que é certo e o que é errado. Só que quando você começa a não dar bola para a voz do Espírito Santo, você passa a não escutar, ele continua falando, mas os barulhos do mundo vão tapando os seus ouvidos. O que é que você tem que parar hoje e converter o seu caminho para você seguir de acordo com o script que Deus criou para você? E eu vou te falar, se Deus tem um script para você, tenha certeza que é o melhor. Não vale a pena viver de outra maneira que não seja seguir o plano inicial de Deus para sua vida. Tem gente, como Deus deu o livre-arbítrio, tem gente que deixa para lá, vai bater cabeça até o final e ainda vai errar o céu, tá? Porque, e olha, gente na igreja, gente que estuda a palavra, mas estuda aqui. A palavra de Deus tem que transformar aqui. Hoje, Kátia, mas eu estou estudando sobre Ezequiel. Olha quanta coisa Ezequiel está falando para eu colocar na minha vida a partir de hoje. Qual é em que eu sou confrontado para melhorar, acordar amanhã uma nova criatura? Entregar mais uma área da minha vida nos pés do Senhor. Vamos lá. Pergunta 9, que é como Deus vai cuidar do seu rebanho. Eu vou ler esse texto e eu quero que você, cada vez que falar de ovelha, você escute e ponha o seu nome no lugar. E olha as promessas de Deus para a sua vida hoje. Então vamos lá. Capítulo 34, de 11 a 24, diz o seguinte: Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como pastor, eu busco o seu rebanho, no dia em que encontro as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Vou livrá-las de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei no monte de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Eu vou apacentá-la com os bons pastos. Nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Elas vão se deitar na boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesma apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida eu vou buscar. A desgarrada eu tornarei a trazer. A quebrada eu ligarei. E a enferma eu fortalecerei. Mas a gorda e a forte eu destruirei. Eu vou apacentar com justiça. Quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o ter desbebido as águas claras? A vez de turvar o resto com seus pés, sujar a água que você bebeu? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam e o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas e ovelhas. E aqui ele vai falando: E eu, Senhor, serei seu Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, Senhor, o disse. Olha que ele falou do Davi, que era pastor de ovelhas. Então, o que quer dizer isso aqui? Se os pastores se omitem a ensinar, Deus mesmo vai levantar outro meio por amar as ovelhas. E ai do pastor negligente, tá? Quais as promessas que vemos nos textos para memorizar? Eu farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques.
delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva ao seu tempo e serão chuvas de bênção. Isso é na minha e na sua vida. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará sua novidade e estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Já não servirão de rapina para os gentios e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, pois, que eu, o Senhor Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós poreis, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus. Deus se apresenta como bom pastor. Não importa em que situação você estava a hora que você ligou o seu computador, a hora que você começou a estudar esses capítulos, não importa. Deus é amor e Ele quer de você a excelência, tanto que ele amou mais você do que o filho dele, porque o filho dele ele malhou numa cruz, por amor a você. E isso aqui é promessa. E quando Deus fala, ele fala. É o que ele, como ele vai agir na sua vida. Se você é ovelha meio retardada, assim como eu, se deixa entregar no colo do Pai. O Pai pega, ele vai levar você aqui, todas as promessas, ele vai levar você para o lugar de descanso, onde tem águas tranquilas, onde tem pastos verdejantes, e pode descer o Salmo 23 inteiro aí, né? Todo mundo gosta do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí começa, pá, 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 mas esqueceu do começo. O Senhor é o seu pastor? Ou ele é só um conhecido que você vai lá no domingo, canta dois hinos e tudo bem? O pastor é o que cuida. Você deixa, então, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, ele me levará para as águas tranquilas. Se o Senhor é meu pastor, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Se Deus é o meu pastor. Então a pergunta é: Deus é o seu pastor? Ou falta alguma coisa, alguma área da sua vida que você precisa entregar hoje para você ser carregada no colo e ele falar: fica aqui que o papai te leva? Ai, gente, é Ezequiel falando em lambada, né? E aí o capítulo 35 ele vai falar, descer uma profecia contra Seir, que ele vai dizer o que é que o que ele vai fazer com aquele que vai oprimir Israel, tá? São 15 versículos, então nem vou ler todo o texto, porque é só dizendo o que é que ele vai fazer para castigar Seir, que é o povo que oprimia o povo de Israel. E depois de tudo isso, do capítulo 34, o próprio Deus vai subjugar aquele que agir contra o seu povo. Aqui ele está falando o que ele vai fazer com todo aquele que se levantar contra o povo de Israel, que hoje sou eu. Então, o que nós vamos para pensar essa semana inteira? Eu sempre ponho depois no estudo para pensar. O que, que eu vou pensar? Até que ponto eu, estando consciente dos meus delitos e não me arrepender deles, eu não serei disciplinado? Até onde Deus está me dando um boi? Quem é da minha geração conhece essa expressão, dá uma chance, né? Dá um boi. Até quando eu vou abusar da misericórdia de Deus? Acho que esse texto serviu para fazer assim, ó, tá, tá e tá. Tudo na nossa cara. Mas saiba uma coisa, quando a gente é confrontado com a palavra, não existe coincidência, tá? Então, se você está ouvindo essa palavra, porque tinha que ser. E eu estou falando para vocês, mas está vindo para mim. Primeiro, é uma chance que Deus está dando. Cada vez que você é confrontado com a palavra e a palavra entra em choque com algum comportamento seu, é para você ser aperfeiçoado. E não chora.
Porque se Deus está lapidando, se Deus está te confrontando, é porque ele tem interesse em você. É que ele não abriu mão de você. Se você quer saber a pior infelicidade da vida de uma pessoa, vai lá ler Romanos 1, que Deus fala, e o Senhor abriu mão deles e entregou a própria sorte. O dia que já pensou Deus largar a mão de você? Então, por enquanto, ele não largou, ele está falando: se arrepende, volte, volta para o meu caminho, vem ser minha ovelha querida, que eu vou cuidar de você. Não tem pecado que não possa ser perdoado, porque o sangue de Jesus é poderoso. Então, aí embaixo, quando Deus olha para mim, ele vê o sangue do filho dele, e é isso ele está nos falando hoje. Eu não sei quando que você vai ouvir isso aí, quem está vendo no YouTube, não sei quando que você vai ver isso aí, mas vai ser no momento certo, no momento de confronto. O que eu posso mudar a minha vida depois de estudar tudo isso que Deus falou para Ezequiel? Amém? Beijo grande para vocês, bastante caraminholas na cabeça e semana que vem tem mais.